E começou a preparação do Flamengo para pegar o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Mengão. Tem o João Guilherme aí falando sobre o Flamengo, o momento bom do Cebolinha. E também o Vene Casagrande falando sobre a movimentação do mercado do Flamengo. Chega aqui daquela moral, explode o dedo no like. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. E faz o seguinte, corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. E aproveita, já coloca o seu palpite, hein, pra partida entre Flamengo e Botafogo. Cresce canal João Guilherme, canal Vene Casagrande, World Sports, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Mas aí, Mauro, a gente tava falando sobre essa questão do Flamengo, das cobranças e tal. E o Felipe Luiz falou a seguinte frase: melhor você corrigir os erros ganhando do que perdendo. Parece uma obviedade, mas é bom a gente ressaltar isso. Se tivesse perdido ontem, ia empatado, ia tá todo mundo louco aqui. Mas tem também uma impaciência da torcida, que é uma dos itens da nossa enquete. E aí? Chatos. Gente chata. Lá mimimi, gente que não entende o que é o futebol, não compreende que existem etapas. Por exemplo, eu tenho dito sempre isso. No ano passado, qual foi a fase ruim do Flamengo? Não foi no começo do campeonato, foi no meio da fase de grupos da Libertadores, que quase custou a eliminação. Derrota em casa para o Central Córdoba, empate fora, quando tinha que vencer essa equipe argentina, empate sofrido com a LDU, se perde, estava eliminado. No último jogo com o Deportivo Táchira em casa, o Flamengo vence por 1-0, quase toma um gol no final, o Rossi fez uma defesa importante. No jogo de ida, lá na Venezuela, 1-0, gol do Juninho, que está no Pumas agora. Sim. Fez gol outro dia, né? Tem feito gols lá. Enfim, muito pior você sofrer na Libertadores e quase ser eliminado na fase de grupo do que agora. Eu acho que já está na hora dos jogadores entrarem em forma, porque voltaram dia 12 e hoje dia 11, já tem um mês, vai fazer amanhã, né? Acho que já dá para questionar isso, aí é uma questão dos jogadores, da comissão técnica, da preparação física, entender o que se passa. Mas no jogo de ontem, o importante era ganhar. Eu já cansei de ouvir coisas do tipo, ganhou como o Corinthians. O Corinthians venceu. O Corinthians tem o Memphis, tem o Garro, tem o menino lá, o Bidon. Tem bons jogadores. Já ganha de um time ruim, não. Ganhou como o Corinthians, né? O Palmeiras compete, né? Joga mal, mas ganha. O Flamengo tem que ganhar e dar show. É o único clube do Brasil que tem essa cobrança. Em parte, por conta desse pedaço da torcida que é a Flá Mimimi. A atuação não foi boa, isso é óbvio, mas alguns aspectos positivos. Além de ter vencido, o time foi ultra eficiente. 2 finalizações no alvo, 2 gols. 2 gols. O Flamengo tem que chutar 30 vezes fazer um gol, dessa vez chutou 2 vezes e 2 gols. E só permitiu à equipe do Vitória 3 arremates no alvo. O pênalti, que eu acho bem questionável esse pênalti, e mais 2, uma do gol e uma outra. Só isso. O Vitória teve no campo do Flamengo, apertou, tentou, mas pouco acertou a casinha. O time teve esse progresso, eu acho, defensivo, ou seja, não deu tanta chance ao adversário como vem acontecendo, embora novamente tenha sofrido gol. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, isso tem sido rotina no Brasil, ontem foi mais, parecia método, como diz Arnaldo Ribeiro, a quantidade de dramas dos jogadores do Vitória. Qualquer contato caía, rolava no chão, ai meu Deus do céu e tal. Qualquer coisa, qualquer falta assim, uma falta normal. Você derrubou o cara, rola no chão. Insuportável isso no futebol brasileiro. Os árbitros têm que receber alguma recomendação para punir quem faz isso. É o tempo todo, o tempo inteiro, qualquer falta. Não que o Vitória seja o único que faz, não. Todos fazem, mas ontem o Vitória estava demais. Já no começo do jogo, todas as faltas tinham essa característica. Não foi boa atuação, mas eu acho que nesse momento o Flamengo tinha que vencer o jogo. Ganhar o primeiro jogo fora de casa, não poderia perder mais pontos. É óbvio que essa atuação ela demanda cuidados e tem que consertar muitas coisas, tem que corrigir. Mas a temporada é isso aí. É isso aí. Ela vai ser assim, todo time vai ter alguma oscilação. E eu acho que é muito pior do que oscilar agora, é oscilar numa fase decisiva do campeonato. Como, por exemplo, no ano passado, o Palmeiras teve uma queda quando? Na reta final, perdeu o campeonato. Na reta final, o Palmeiras teve uma queda acentuada, não ganhava mais. Empatou com a Vitória, em casa, na reta final do campeonato. Entre outros resultados, perdeu o campeonato. Então agora é o começo, tem que se criticar, está sendo criticado, as críticas são pertinentes, eu faço parte de quem critica a atuação do time, mas eu acho que esse desespero, essa angústia, essa coisa, é uma coisa doentia. Eu acho que isso tem muito daquelas pessoas que só querem ter razão, o tempo todo estão na rede social querendo ter razão, e que no ano passado tiveram que entubar, porque o Felipe Luiz calou a boca desses caras todos. Todos eles.
estagiário, não sabe nada, o cara foi lá e arrebatou os títulos mais importantes. Em dado momento ele era campeão de tudo, que a Copa do Brasil não tinha terminado, ele era o campeão da Copa do Brasil, ele era o campeão brasileiro, carioca, da Taça Guanabara, da Libertadores e daqueles 2 troféus lá, antes do Mundial de Clubes. Lá. Supercopa, ele era campeão também, ele era campeão de tudo em dado momento. Até que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, até a Copa do Brasil era dele, que era do ano anterior e não tinha acontecido a final de 2025. Aí os caras ficaram quietos. Não dá agora para criticar, né? Na primeira oportunidade, estagiário, não sei o que, tudo de novo e tal. Enfim, eu acho que a atuação foi realmente muito ruim, mas o time teve esses aspectos positivos. Por exemplo, a relação internacional, para mim, foi pior a do Inter. O Inter teve várias chances de gol, 3, 4 chances de gol, fez um só. O Vitória não teve tantas chances assim. Ah, mas tomou de 5-1 do Palmeiras. Onde foi o jogo? Foi em São Paulo. É completamente diferente. E cada jogo é um jogo, né? Exato. O Jair Vitória no passado... Eu admito, contra o Vitória, o nosso time foi horroroso. Perdemos, tomamos uma cacetada mesmo. E ele falou ontem, a gente jogou bem. Né? O Ventura falou. O Vitória jogando contra o Flamengo ano passado foi 2-1 jogando em Salvador e 8-0 no Maracanã. Isso. E o último jogo do Vitória contra o Palmeiras foi um empate em São Paulo e agora foi 5-1. Cada jogo é um jogo, como disse o Casão. Acho que assim, não é motivo para essa angústia toda. Acho que as pessoas não estão mais, essas pessoas, conseguindo curtir o futebol. Como diz o nosso amigo André Rocha, o que acontece é o seguinte, esse perfil de torcedor, ele funciona assim, ganhou, obrigação. Eu não curto a vitória. Isso é obrigação. Vou curtir uma vitória por quê? Esse time tem que ganhar todos. Perdeu, empatou? Nossa, ele sofre, ele fica angustiado, ele vai para a rede social xingar todo mundo. Quem não critica como ele é passador de pano. Tem que se pensar igual a ele, não pode pensar diferente, né? Tem que ser exatamente como ele pensa. Essas pessoas são pessoas angustiadas que só sofrem com o futebol. Não tem prazer, porque a vitória não vale nada, é sua obrigação. E quando perde é uma coisa angustiante, parece que você está perdendo sua vida, ai meu Deus. Então não tem prazer nenhum no futebol. Agora, que a atuação foi ruim, claro que foi ruim. Foi uma atuação bem abaixo. Mas eu vejo esse aspecto positivo. O time ter sido eficiente, com 2 remates e 2 gols. Né? A gente tanto reclama que tem que finalizar tantas vezes para marcar um gol. E apesar do Vitória ficar muito tempo no campo do Flamengo, ele não teve muitas chances não, foram 3 chutes no gol só. Tem outra, né, Mauro, que eu falei pro Tironi, é início de campeonato, esses times que vão lutar contra o rebaixamento, o Vitória se salvou na última rodada do ano passado, eles querem fazer pontos no início, vai correr, vai lutar contra qualquer um, pode ser o Flamengo, o Palmeiras, se joga em casa, o Vitória vai colocar o jogo num ritmo para tentar fazer pontos. Deu para perceber na fala do Jair que ele estava angustiado por ter jogado melhor e ter perdido a partida. Ele está tentando buscar, a partir de hoje, onde que ele vai recuperar um ponto que ele perdeu, que na cabeça dele, início de campeonato, dá para fazer ponto contra os grandes times. Não vai dar lá no meio. Se o time já estiver ruim, estiver em zona de rebaixamento, é muito mais difícil você encarar um Flamengo que vai estar disparado, ou Palmeiras ou tudo mais. Agora é o momento. E é óbvio que o jogo é mais difícil. Jogar nesse momento, fora de casa, contra qualquer um, vai jogar com o Remo lá, fora de casa agora, no início do campeonato. Os caras colocam o plano de jogo na luta, na disposição e complicam o jogo. Eu não vejo nada de mal. O Flamengo jogou mal? Jogou mal. Mas a vitória é espetacular no sentido da dificuldade de jogar contra esses times no início do campeonato. Esse é um ponto relevante. O Casão tinha falado, queria te ouvir, né? Sobre que horas quando pegar os times. Se você pegar o time no começo da temporada, tá todo mundo de tanque cheio, né? Tá todo mundo... Se você pega lá o Vitória lá... Estou dando um chute, mas com um time que está lá em último lugar, no meio do campeonato, o time já está sem confiança. Já pode estar caído, já pode ter passado por uma crise, já pode ter caído um treinador, a torcida pode já não ir mais lotar o estádio. Tem diversos fatores. E início de campeonato é empolgação total com todos os times. E o Vitória tem uma característica importante. Ano passado, ele toma de 8-0 do Flamengo, cai o técnico, o jogo seguinte eles ganham do Atlético Mineiro em casa. Isso. Ou seja, eles de fato são jogadores que acho que é um time que tem muita personalidade, eles reagem. Então tomaram de 5 do Palmeiras ontem, eles jogaram contra o Flamengo. Jogaram, competiram e poderiam, até mereceram algo melhor do que esse resultado que foi de 2-1 contra. Então assim, é um time que tem essa capacidade de se regenerar. Isso eu acho que é muito positivo. Ano passado foi assim, muita gente dava como um time que ia cair, ainda mais depois do 8-0. E não caiu. Brigou até o final, conseguiu sobreviver. E os 2 cearenses acabaram caindo na briga de nordestinos ali contra o rebaixamento e ele ficou. Nessa cobrança maluca, não, tem que ganhar todo mundo, tal, não sei o quê, o fator Paquetá entra? Como é que você está vendo o Paquetá até aqui? O Paquetá é um jogador que ainda está se adaptando, jogando cada jogo numa posição. O jogo passado jogou como meia, não foi volante, foi mais um meia contra o Sampaio Corrêa. Agora volta para um outro setor. Eu acho que vai levar um tempo até ele se acertar. E o time não está bem.
Não é o Paquetá que está jogando mal, o time não está jogando bem. Ele está dentro de uma engrenagem que não está funcionando bem nesse momento. Eu acho que também é uma questão de tempo. De novo, as pessoas querem que chegue. O Vitor Roque teve dificuldade de adaptação quando chegou. Você fazer gol um tempão. Ficou. O Samuel Lino até hoje tem tido mais baixos do que altos. Acontece. As pessoas acham que é imediato, que toda a adaptação do jogador vai ser instantânea. Eu acho que não é assim. Acho que há de ter um pouco de paciência, que as pessoas não querem ter paciência. Eu vou repetir, quem não quer ter paciência só vai se aborrecer, sofrer com o futebol. Eu quero distância dessa gente, porque a gente é doida, tem que tomar um remedinho para a cabeça não tá boa não, o cara tá meio maluco, não é possível que tudo seja tão ruim, que tudo motive o cara a ficar na madrugada xingando na rede social, amanhecer o dia xingando, e o time ganhou. Veja bem, a questão é, não jogou bem, não tá legal não tô gostando, mas ganhou. Vai dormir em paz, cara, o seu time venceu. Né? E você vai guardar suas críticas entendendo que conseguiu o resultado. O futebol é assim, gente. O jogo contra o Inter, até eu cheguei a falar aqui, o Flamengo empatou com o Internacional, né, no Maracanã. O que faltou ali? A capacidade de tentar, no final do jogo, arrancar a vitória da marra. Está jogando em casa. Esses jogos você vai tentar ganhar na marra. Vai fazer pressão, vai botar o cara na área, vai tentar chute de longa... Ontem teve gol de fora da área. Eu ia te perguntar coisa raríssima. Ia te perguntar sobre isso. Chutaram de fora da área e o Pulgar fez aquele gol. Quantas vezes ele recebe aquela bola e passa pro lado? Toca. Aí tem que chegar dentro da área, na cara do goleiro. Não, abriu, tem espaço, não estou marcado, vou arriscar. Uma hora certa, acertou. E foi um petardo, né? Um chute reto, bola indefensável. Quer dizer, abriu o caminho, né? E depois, depois do gol, aí o Vitória cresce muito, vai para o campo do Flamengo, ataca, cria muito pouco, mas ataca. E o Léo Ortiz, embora defensivamente ainda não esteja tão bem, ontem a jogada do segundo gol é um passe espetacular, né? É brincadeira, né? A bola está com ele, parece que ele vai tocar para o lado, o Cebolinha se projeta, ele faz um lançamento na medida para o cara, um lançamento preciso. E o Cebolinha foi muito bem, dominou, cortou e fez o segundo gol. Na hora que era para estar 1-1 já, pelo volume do Vitória, o Flamengo fez 2-0. Então o time foi eficiente, isso é positivo nesse contexto. Agora, se as pessoas só querem analisar pelo aspecto negativo, né, então, lamento, vão ficar sofrendo, porque o futebol não vai ser assim. Aliás, esse jogo entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Carioca, domingo de Carnaval, 5h30 da tarde, no Engenhão, é um jogo para virar a chave, porque é um clássico. Já temos aí um mês que o time do Flamengo voltou a treinar e se preparar. A parte física, ela vai melhorando. É um jogo diferente, é um jogo decisivo. O Flamengo já perdeu uma taça esse ano, que foi a Supercopa. E domingo é o seguinte, cara. Perdeu, roda, tá fora. Ganhou, segue para disputar o Campeonato Carioca. Aí você vai falar assim, o Campeonato Carioca e tal. Perde para você ver o que acontece. Perde. A galera pega no pé, não pode perder nada. Então esse jogo de domingo entre Botafogo e Flamengo é um jogo interessantíssimo para os dois lados. E é um jogo que pode virar a chave aí, principalmente do Flamengo. Que golaço do Eric, tá dizendo aí, golaço mesmo, hein, cara? Que golaço do malvadão Eric Pulgar, que paulada que ele acertou lá no meio da rua, em grande jogada do Cebolinha. A Cebolinha é, sem dúvida, o melhor jogador do Flamengo nesse início de ano, né, gente? Eu acho que o Cebolinha... só ontem ele fez um gol e deu uma assistência. Grande Cebola, vai ser um jogão. E não fica menosprezando o Campeonato Carioca, não, porque o Campeonato Carioca é importante ser campeão. E é um clássico, tem rivalidade. Quem perder gera um atrito, então é bom classificar, é bom passar para virar a fase, né, para mudar tudo. Então vai ser um grande jogo domingo, 5h30 da tarde, no Engenhão. Estaremos lá na Flamengo TV narrando a partida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre a atuação no Flamengo. Já falei muito sobre isso nas minhas redes sociais. Acho que o mais importante era a vitória. Estou vendo muita gente reclamar, parece que não estão mais desfrutando do momento do Flamengo, tudo é motivo para reclamar. Vitória. O que importa no Campeonato Brasileiro é vencer. Já falei sobre isso. Vai chegar lá na frente, você não vai nem lembrar que o Flamengo ganhou do Vitória, jogando no Barradão, jogando mal. Você vai lembrar da vitória, dos 3 pontos. E é isso que importa. E o Rossi, inclusive, Cebolinha fazendo gol, novamente indo muito bem, já a gente vai falar sobre a renovação dele. O Pulgar fazendo um gol fora de área, algo que a gente pouco vê no Flamengo. Efetividade, foram 2 chutes ao gol do Vitória, 2 gols. Pois tem vários pontos positivos. Acho que o Léo Ortiz fez uma partida terrível,
terrível, uma das piores, mas mesmo assim ele conseguiu dar um passe açucarado para o segundo gol do Flamengo. Querendo ou não, mesmo jogando muito mal, ele acabou colaborando. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, não foi por acaso. O Rossi e toda a sua equipe, preparadores de goleiros e tal, estudaram muito a cobrança de pênalti do Renato Kaiser. Muito, muito, muito. Essa pessoa do Flamengo falou: Vene, óbvio que eles fazem isso em todos os jogos, às vezes dá certo, e quando dá certo precisa ser valorizado. Porque se você reparar no lance, óbvio, eu não posso botar aqui por questão de direito de transmissão, se você reparar no lance, o Rossi cai para o lado antes do chute do Renato Kaiser. Ele sabia que o Renato Kaiser praticamente ia chutar ali. Então, sensacional, parabéns ao trabalho das pessoas envolvidas nisso, porque isso ganha jogo. Se ele faz aquele gol ali de pênalti, sabe-se lá qual seria o resultado, né? Então, enfim, parabéns ao Rossi e toda a equipe em cima desses estudos aí para conseguir ter sucesso dentro de campo. Flamengo iniciou venda para o jogo da Recopa Sul-Americana no Maracanã, tá? Jogo de ida, dia 19. Lá na Argentina, jogo de volta, dia 26, no Maracanã. E os ingressos estão, caros, salgados, hein? Prepara o bolso. O mais barato, R$300, e o mais caro, R$1.500, galera. O Flamengo já divulgou aí nas redes sociais, no site do Flamengo, tudo disponível lá no link do site do Flamengo. O volante Alan foi anunciado de maneira oficial pelo Corinthians, tá? Jogador do Corinthians, vai utilizar a camisa, deixa eu ver aqui, porque me mandaram aqui, deixa eu pegar o número aqui, vamos lá. Ele vai usar a camisa 29 no Corinthians, e tem um detalhe aí, pessoal, um detalhe. Se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar ao Flamengo R$2 milhões de maneira à vista. Por que você está falando disso, sendo que sempre acontece isso? Pois é, porque recentemente, envolvendo o Hugo Souza, deu uma confusão danada, e dessa vez o Flamengo se protegeu, botando pagamento à vista após 24 horas o jogo. Quer dizer, até 24 horas após o jogo. Por exemplo, o jogo foi num domingo, 6 horas. O jogo acabou, o Corinthians terá o prazo de 24 horas para depositar o valor de R$2 milhões na conta do Flamengo. Isso, óbvio, se o Alan jogar. Já falei sobre essa negociação, acho que foi bom para todo mundo. O Flamengo liberou, abriu mão do jogador, entre aspas, de graça, mas também terá uma brecha na folha salarial anual, no ano, R$12 milhões, pelo menos, que o Flamengo deixará de gastar com o volante Alan. Então, acho que vai ser bom para todo mundo, lá ele vai performar. Se ele jogar bem, o Corinthians terá a opção de compra de €2 milhões por 60% desse jogador. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, renovação de Cebolinha e Bruno Henrique. Muita gente me perguntando sobre isso. Antes, eu fui no representante do Cebolinha, Juliano Bertolucci, que falou que até o momento o Flamengo não procurou para debater a renovação de Cebolinha, embora o Flamengo já tenha dito, nós queremos renovar. Mas até o momento não ligou para dizer, vamos sentar para renovar, não teve isso. E aí eu fui no Flamengo e perguntei o que pensa, né? Aí falaram, o contrato acaba em dezembro, ainda não está definido se vão fazer proposta ou não, mas a ideia é que quando tiver faltando 6 meses para acabar o contrato, eles tenham essa conversa. Não só o Cebolinha, mas também o Bruno Henrique. E é óbvio que até lá o Flamengo vai ficar avaliando para ver se o jogador está rendendo ou não, porque isso faz com que a renovação seja um valor. Se o jogador estiver comendo a bola, a renovação será um valor. Se estiver abaixo, caso o Flamengo queira renovar, vai ser um outro valor. Vamos pegar o exemplo da Arrascaeta. O Flamengo renovou com ele, ele estava comendo a bola. Obviamente a renovação acabou saindo mais caro para o Flamengo. Mas o Flamengo hoje ainda não chamou o Cebolinha para conversar. As atuações do Cebolinha fazem com que o Flamengo, entre aspas, fique pressionado, levemente pressionado, mas é aquilo. Num passado recente, o Flamengo até cogitou envolver o Cebolinha numa negociação com o Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. E agora? O que vão fazer? Vão esperar. Pelo menos foi o que essa fonte me passou. Beleza, galera? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está em preparação para essa partida contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Lembrando que quem perder tá fora. É uma partida decisiva. O Flamengo tem que entrar com força máxima. É a quartas de final do Campeonato Carioca. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. E aí, logo em seguida, já começa a Recopa Sul-Americana, né?
Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu gostaria de deixar uma pergunta para você aqui no nosso canal, muito interessante, porque muita gente, no começo, né, do Cebolinha, que ele não estava conseguindo render no Flamengo, muita gente dizia que chegou o fim da era do Cebolinha no Flamengo, mas parece que o Cebolinha evoluiu, começou a crescer dentro do Flamengo, e nesse ano, no começo desse ano, tem sido uma peça fundamental para o Flamengo. E eu gostaria da sua opinião seguinte, e aí, para você, o Flamengo deve renovar o contrato do Everton Cebolinha? Vai nos comentários e escreva a sua opinião, porque a sua opinião aqui no nosso canal, ela é muito importante, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim quem tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.